Mundial de Clubes começando. E esse Flamengo, hein? Vai com chances? E qual é o tamanho dessa chance que o Flamengo tem no Mundial de Clubes? Uma chance real? Eu acho que é. O Flamengo é o melhor brasileiro que chegou no Mundial nesses últimos anos. Do Corinthians pra cá, último campeão do Mundial de 2012, último campeão brasileiro do Mundial de Clubes. O Flamengo é o melhor. Tá, vamos discutir isso aqui no vídeo. Deixa o like. Se você gosta do que a gente faz aqui no canal, like no vídeo. Aproveita para se inscrever, para ativar o sininho das notificações. Muita gente chegando, 60 mil inscritos a gente vai bater rapidinho, talvez essa semana ainda. Muito obrigado a você que chega, indica o canal, interage com a gente. Fico muito feliz de ter essa família aumentando por aqui. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está pintando. É o seguinte, vou compartilhar a tela com você do palpite que eu acabei de fazer antes de gravar o vídeo para o jogo de sexta-feira do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Valência. Um jogo grande, apesar do Valência não tá bem, tá nada bem. Vem de 3 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas, tá liberando a zona de rebaixamento, não tá legal. Joga na casa do Real Madrid, que começa a rodada 5 pontos atrás do Barcelona, então tá pressionadíssimo. Eu vou colocar aí palpite seco, simplesinho, na vitória do Real Madrid, trintinha, cotação na casa de 1.3. Vai lá agora do site do Aposta Ganha, aproveita o meu bônus de boas-vindas de R$5 que eu larguei pra você lá. Tem 5, você entrou no meu link, apontando a câmera do seu celular pro QR Code aqui ou pegando o link da descrição. Entrou lá. Fez o cadastro? Ih, aquele cadastro enorme, né, Jorge? Não, rapidaço. Pá, pum, 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 pum. Já tem 5 pra você começar a apostar. Já pode largar nesse jogo de Real Madrid e Valência sexta-feira, beleza? Vem pro apostaganha.bet, que é parceiro do canal do Jorge Igor. O carnaval tá chegando, vou botar o tintim extra no bolso aí. Essa é a hora, vambora, vamos chegando. Bom, Mundial de Clubes começa nesta quarta-feira. Tava até pegando a tabela aqui pra dar uma olhadinha certinho. Al-Ahly e Auckland City é o primeiro jogo. Daí vai sair o adversário do Seattle Sounders e o vencedor deste confronto vai pegar o Real Madrid. Então hoje é o caminho do Real Madrid que começa a ser trilhado no Mundial de Clubes. O Flamengo vai conhecer no sábado o seu adversário da semifinal de terça-feira, que vai ser ou o Wydad Casablanca, que é o time do país sede, é o time da casa, e existem perigos aí, né? O Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho, 2013... caiu no Mundial de Clubes antes da final pro representante da casa, que era o Raja Casablanca do Marrocos. Ah, essa história de representante da casa, não ganhou nada, não ganhou competição continental, tá lá porque é do país sede, é baba, ó, moleza, pro Galo não foi. Então, ou o Flamengo vai pegar o Wydad Casablanca ou vai pegar o Al-Hilal. Primeira coisa, assim, sobre o Al-Hilal, a gente precisa falar, é o time do Michael, né? É o time do Cuéllar. Michael era até dúvida aí pra viagem do Mundial de Clubes, mas tá lá. 12 jogadores que jogaram a Copa do Mundo pela Arábia Saudita fazem parte do elenco do Al-Hilal. E a gente sabe que a Arábia Saudita não fez feio na Copa, longe disso, fez até história, né? Porque foi capaz de ganhar da Argentina na estreia. Carimbou ali a caminhada da campeã do mundo num resultado que surpreendeu o planeta. O Aldo Alzari, que foi o cara que fez a diferença contra a Argentina, joga nesse time. Esse time é o atual tricampeão da Liga Nacional. Nesse momento, no Campeonato Saudita, ele é o segundo colocado atrás do Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo. Então, é um time grande, enorme, na Arábia Saudita, e foi indicada pela Confederação Asiática agora no finalzinho, né? Em janeiro, porque foi campeão continental em 2021. A Champions Asiática lá, 22, está rolando ainda. Então, como campeão continental de 2021, ele vai disputar o Mundial de Clubes. Não resta dúvida que esse lado do Flamengo é mais difícil, pelo Al-Hilal apenas. Somente por isso, pelo Al-Hilal. Do outro lado, a tendência é que o Real Madrid tenha uma semifinal mais tranquila. Se pintar mesmo o Al-Hilal na vida do Flamengo, pelo entrosamento dos caras que jogam juntos na seleção e tal, é um adversário chatinho. E também pelo início de temporada do Flamengo, e o vídeo vai se centrar muito nisso aqui. Tem várias coisas pra gente falar. Tem coisas positivas e negativas pra olhar. Vamos olhar as positivas primeiro. Puxa vida, como é que você vai tirar alguma coisa positiva de uma derrota de uma final? Tá, eu sei que é complicado. Mas vamos lá, vamos olhar pro que foi o jogo de sábado contra o Palmeiras, a final da Supercopa. As individualidades do Flamengo, elas são muito fortes. E aí eu acho que entra aquela discussão que eu propus no início do vídeo que eu larguei aqui. Poxa, será que é
o melhor brasileiro a disputar o Mundial de Clubes desde o Corinthians 2012, que foi o último brasileiro campeão naquela final contra o Chelsea, gol do Guerreiro. Se você for olhar do ponto de vista das qualidades individuais, talvez a gente só possa comparar com o próprio Flamengo de 2019, que chegou num embalo muito forte de um trabalho histórico feito pelo Jorge Jesus, de um time que fica na memória do torcedor, ficará na memória do torcedor do Flamengo para sempre. Talvez se você for olhar as laterais daquele time, acho que eram mais fortes. Eu tinha até pegado a escalação aqui. Eu tava com a ficha desse jogo, inclusive, só para dar uma revisitada, porque aquele Mundial ele foi imediatamente depois da final da Libertadores. Ele foi em dezembro, né? Não é mais não foi a loucura que é hoje, né? De você jogar, você ganha Libertadores em novembro, como o Flamengo ganhou, outubro, final de outubro para novembro, vai jogar o Mundial em fevereiro. Olha quanta coisa mudou do Flamengo de lá para cá. Mudou o treinador, jogador importante titular foi embora, gente que já estava no clube antes voltou, assim, mudou bastante coisa. Então você perde um pouco desse embalo de, acabou de ganhar a Libertadores, acabou de fazer história, você tá carregado nos braços do povo, você tá com a motivação lá em cima, já vai direto pro Mundial, é outra pegada. E o Flamengo fez um grande jogo contra o Liverpool em 2019, isso ninguém pode discutir com essa escalação aqui. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique. Assim, eu acho que esse time, nas laterais, indiscutivelmente era mais forte. Acho que a gente pode até falar da dupla de zaga também. Ih, rapaz, se meu computador desarmar aqui, meu áudio, minha gravação de áudio vai pro caramba. Pronto, não desarmou não. As laterais daquele Flamengo eram mais fortes. Você pode discutir a questão também da dupla de zaga. Mari foi muito bem na passagem relativamente curta que teve pelo Flamengo. Rodrigo Caio, livre de lesões, sempre foi um zagueiro espetacular. Mas ali do meio para frente você tinha o Gerson numa fase exuberante, o Arão que era um alvo de uma ou outra contestação, mas sempre foi um cara que contou ali com a confiança do Jorge Jesus, né? Era o titular desse time. E aí sai Jorge Jesus e vem outros técnicos. E o Rogério chega a usar o Arão até em outra função, mas o Arão sempre estava ali, né? Sempre era um cara importante para esse time titular. E o quarteto que é indiscutível. Então acho que só dá para comparar mesmo com esse Flamengo de 2019, que em alguns setores era mais forte. Então esse Flamengo, ele tem o melhor elenco da América do Sul, mas assim, disparadamente. Se você for olhar as opções de banco que o Flamengo tinha para final de 2019 e olhar para o que o Flamengo tem hoje, é quase que incomparável, tá? A galera que entrou naquele jogo contra o River Plate, que veio do banco, no tempo normal entraram Vitinho e Diego Ribas, na prorrogação entraram Lincoln e Berrio, no jogo contra o Liverpool. No jogo contra o Liverpool. Se eu falei River Plate, perdão, tô falando da final do Mundial contra o Liverpool. Indiscutivelmente esse elenco do Flamengo hoje é melhor. Então o Flamengo tem essa vantagem em relação a 2019. Ponto positivo. Ponto positivo do jogo de sábado, especificamente do jogo de sábado. O Flamengo fez 3 gols no Palmeiras, que é um time que tem uma média de gols sofridos baixíssima, pouquíssimos adversários. Se você fizer o levantamento do que foi o ano de 2022, especialmente a campanha do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, que pegou o título e foi botando embaixo do braço, pouquíssimos clubes na temporada 2022 fizeram 3 gols no Palmeiras. E o Flamengo conseguiu, fruto da sua enorme qualidade técnica, da capacidade individual dos jogadores desse time titular do Flamengo, que isso ninguém pode discutir. E essa qualidade individual superou os problemas coletivos. Aí a gente começa a olhar os aspectos mais negativos e preocupantes. Não funcionou a conexão entre meio-campo e ataque. O Flamengo tinha dificuldades nessa marcação, tinha dificuldades ao ceder espaços para um adversário que atacava com velocidade. Faltou isso, faltou um entendimento melhor de como executar o papel ofensivo no momento da perda da bola. Então esse é um ponto que é natural que você tenha um ou outro problema de dinâmica e de engrenagem depois de uma troca de comissão técnica. Simples, sim. Depois de uma pré-temporada, de uma temporada de 30 dias, onde você só teve, de fato, como teste verdadeiro, como teste importante para o Mundial, um jogo. 90 minutos contra o Palmeiras. Esse é outro aspecto negativo que a gente precisa destacar aqui. A questão do calendário, do nível de enfrentamento que o Flamengo teve nesse ano. Se você for pegar os jogos que o Flamengo jogou com titulares, ou com todos os titulares, ou com alguns,
caramba, né? Nova Iguaçu com alguns titulares, Madureira, o empate 0-0 em que o Flamengo lá no Espírito Santo estava numa rotação muito mais baixa do que o normal, que é mais Portuguesa, da Ilha do Governador. São esses os jogos. E não servem de parâmetro. E nisso, o Vitor Pereira está correto. Sim, o único teste de verdade foi o jogo contra o Palmeiras. E a importância de você ter mais testes não é nem só pela questão da sequência, do ritmo, da rodagem, é na questão da observação dos erros e da correção no jogo seguinte. Então, se você tem um jogo grande com o Palmeiras, você detecta ali falhas, como o Flamengo teve falhas na questão da marcação no meio-campo, da compactação, teve uma tarde muito infeliz do Santos, teve o Gerson com muitos problemas para se encontrar no jogo. Você faz observações e tenta corrigi-las no próximo jogo que tenha um nível suficiente para você aplicar correções. E não é o caso, porque o último jogo agora, antes da viagem para o Mundial, esse jogo com Boa Vista, vou até dar uma olhada aqui, eu nem vi se o Flamengo vai colocar titulares nesse jogo, acho que nem faz muito sentido, né, colocar titulares nesse jogo, mas assim, não é um adversário que vai te oferecer uma resistência, te oferecer riscos que serão suficientes para você fazer análises, correções, assim. Não é um jogo para isso, né? Tô até pegando aqui. Flamengo e Boa Vista, sexta rodada da Taça Guanabara. Vou dar uma olhadinha nessa prévia do jogo aqui, ó. Não deve levar o time titular. Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Pulgar, Gerson, Vidal e Matheus França. Marinho, Cebolinha e Pedro. É um misto frio aqui, tá? Vários titulares fora, provavelmente, desse jogo com Boa Vista. Então, como é que o Flamengo vai chegar pro Mundial? Com jogos de nível baixo, não vou considerar nem nível médio os jogos do Campeonato Carioca, não são. Jogos de nível baixo e 90 minutos contra o Palmeiras só. O único jogo realmente de verdade, o único adversário de peso que o Flamengo teve antes do Mundial, o Palmeiras. É um problema. Não tem, pra mim é o pior deles, tá? Pra mim é um problema pior do que ter o Al Hilal pela frente, que é perigoso. Pra mim é um problema pior do que você ter as dificuldades de marcação que o Flamengo enfrentou no jogo de sábado. Pra mim é pior do que você já ter ali uma jornada muito ruim do Santos e entender quanto tempo ele vai se recuperar para aquilo, porque se você for olhar a trajetória do Santos no gol do Flamengo, ela é muito mais positiva do que negativa. O saldo é infinitamente azul pro Santos. Muito mais azul do que vermelho. Só que a impressão que ele deixou não foi boa, né? Com falhas e falhas graves até. Mas pra mim o pior de tudo isso é você não ter mais do que 90 minutos para analisar. É difícil. Não é que você vai jogar fora todos os confrontos do Campeonato Carioca, mas eles te dão muito pouca coisa para tirar, muito pouca base, muito pouca margem para tirar de conclusões para o Mundial de Clubes. Então, a minha sensação, para fechar o vídeo sobre o Flamengo, sobre como o Flamengo embarca para o Marrocos, é de uma certa dúvida, assim, de uma certa imprecisão. Eu acho que é muito difícil. Claro, Flamengo e Real Madrid, se houver esse enfrentamento na final, o Real Madrid será favorito, óbvio, porque nós estamos falando do atual campeão da Champions, de um elenco milionário, do maior clube do mundo, em qualquer condição. Contra o Flamengo de agora, com as incertezas e os pontos de interrogação, ou contra o Flamengo embaladíssimo de 2019, esse Real Madrid de hoje, esse Real Madrid seria favorito de qualquer forma. Ah, mas o Benzema na temporada, muitas lesões e tal. Mas ainda assim é o Real Madrid. É o Real Madrid do Vinícius Júnior, é o Real Madrid do Benzema, é o Real Madrid do Courtois, é o Real Madrid do Modric. É indiscutível que o Real Madrid é favorito. Agora, pra gente entender o tamanho do eventual favoritismo de uma eventual final contra o Flamengo, a gente tá pisando num terreno muito irregular, assim, muito instável, porque o Flamengo do Vitor Pereira ainda vimos muito pouco dele, né? Só vimos um teste. Então eu acho que essa é a minha sensação. Eu continuo imaginando que o Real Madrid é favorito e que o Flamengo tem mais ferramentas do que teve em 2019 para fazer um jogo duro numa eventual final contra esse europeu. Mas eu gostaria de ter mais base para fazer essa análise e hoje eu não tenho. É um problema do nosso calendário, é um problema do calendário mundial, de como a FIFA colocou o Mundial de Clubes, de como as coisas são aqui no Brasil, enfim. Mas acho que o torcedor do Flamengo, entendendo a qualidade do time que o Flamengo tem e vendo o que foi feito em 2019 pelo Flamengo na decisão, ele sabe que o Flamengo não vai lá para passear. Ele sabe que o Flamengo vai lá para competir e com condições, sim,
de fazer uma final grande, importante, digna e até de sair campeão contra o Real Madrid. Eu não acho nenhuma loucura. Se você pegar anos anteriores de presenças brasileiras, era meio loucura você falar que o Grêmio vai ganhar do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, difícil. O Palmeiras, sólido, indiscutível, mas será que ele vai ter condição de superar o Chelsea? E fez um jogo ali, né, de algum nível de equilíbrio, mas poucos acreditavam ali numa vitória e tal. No Flamengo, acho que dá para acreditar mais, pelo potencial que tem. Vamos ver o que sai desse Mundial de Clubes. O certo é, o segundo teste de verdade que o Flamengo vai ter no ano vai ser a semifinal do Mundial. Pela qualidade do Al Hilal e pela tensão já naturalmente carregada para esse jogo de semifinal. É um parto pra você ganhar esse jogo, é um desespero, é um negócio, sabe, você não pode errar. Mentalmente é um jogo muito desgastante. Então vai ser o segundo grande teste do Flamengo. Se o Flamengo passar bem por esse teste na semifinal de terça-feira, eu imagino que seja contra o Al Hilal, tá? Pode dar uma zebra, mas o favorito é o Al Hilal. Aí a gente pode ter um pouquinho mais de base para falar de uma eventual decisão contra o Real Madrid. Mas por enquanto, ainda tá um pouquinho incerto fazer qualquer projeção. Eu não me arrisco tanto assim. O que você pensa das chances do Flamengo no Mundial? Você tá muito cauteloso como eu? Ou já tem um veredito, já tem uma previsão já formada na cabeça? Deixa nos comentários. Um grande abraço. Boa sorte ao Flamengo no Mundial de Clubes. A gente vai estar aqui acompanhando e fazendo vídeos nessa semana, na outra semana, de olho aí no representante brasileiro do Marrocos. Tchau, pessoal. Não esquece do like do vídeo aí não. Valeu!